Na maioria do país, nós iniciamos o ano letivo de 2021 e também na maioria do país a gente continua trabalhando de modo remoto. Apesar dessa situação ser muito difícil e nós, tanto professores quanto os alunos, estarmos muito cansados, eu vim aqui hoje dar algumas dicas que eu aprendi com esse período remoto que pode te ajudar também a preparar a sua aula de história. Eu digo isso desse jeito porque eu sei que é difícil e está sendo difícil para nós, professores, mas eu também sei, por experiência própria, que às vezes ouvir os outros, ouvir experiências diferentes ou se comprometer a fazer coisas diferentes pode ser aquilo que nos ajuda a ver a luz no final do túnel e que nos dá uma animação para continuar. Então, oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Historiar-se e hoje eu vou dar algumas dicas sobre as aulas de história no ensino remoto. Começar a primeira dica com uma pergunta que parece ser muito simples, mas que na verdade é muito complexa. E talvez é na complexidade da resposta dessa pergunta que esteja a resposta para muitos dos nossos problemas em sala de aula, seja no modelo presencial ou seja no modelo remoto. Para você, querido colega professor ou professora, para que serve uma aula de história? Na nossa primeira coluna para o site História da Ditadura, que vai estar linkado aqui embaixo, eu e a Anitta argumentamos que justamente, mesmo no modelo remoto, a aula de história ela continua com uma função similar à sua função presencial, que é a aula de história é o local de trabalhar sonhos e de construir criticidade. Isso justamente porque é nesse local que a gente aprende a ver, ouvir o outro e respeitá-lo. É nesse local que a gente aprende também a ver o mundo de uma forma um pouco mais crítica e um pouco mais concreta. E, acima de tudo, é nesse local em que a gente consegue olhar para o passado e para o presente e mudar a nossa perspectiva de futuro, tanto para a gente quanto para o nosso país, o que pode ser melhor, o que pode ser diferente e como fazer isso. Então, a primeira dica aqui, em resumo, é lembrar que a aula de história ela tem essa potência. E essa potência é boa tanto para alunos quanto para nós, professores. Porque nós, professores, também estamos trabalhando diretamente com os nossos sonhos enquanto nós estamos dando aula. E essa potência pode ser o que nos leva até o final desse período da quarentena minimamente sobrevivendo bem. E aí, sabe aquela frase típica, só um professor leitor forma um aluno leitor? Talvez a gente possa pensar, e aqui é um grande talvez, que só um professor sonhador e um professor crítico que possa formar um aluno também sonhador e também um aluno crítico. Então é importante nós lembrarmos isso na hora em que nós estamos planejando e ministrando as nossas aulas. E ainda sobre o caráter da aula de história em si, eu me dei conta no ano passado de uma coisa muito potente das aulas de história que eu não conseguia fazer tanto no modelo presencial e que eu consigo fazer mais no modelo remoto. Eu nunca tive tanto acesso a mídias visuais quanto nesse período remoto para trabalhar com os meus alunos, porque nós estamos fazendo aulas síncronas, não é mesmo? Ao vivo, em que eu posso compartilhar minha tela, mostrar coisas e tudo mais. E essa disponibilidade é ótima para poder trabalhar com os alunos e aprimorar a crítica documental que eles podem fazer para as imagens. Porque a gente com frequência foca na crítica documental das fontes históricas escritas, mas existe uma proliferação de outras fontes históricas que a gente precisa também aprimorar a nossa crítica, até para a gente poder analisar propaganda de partido, de discurso político e etc, tanto no passado quanto no presente. Então veja bem aqui comigo, em vez da gente trabalhar lá no período imperial a imagem do Dom Pedro I ou do Dom Pedro II e usar sempre a mesma imagem, por que a gente não pode trazer em cada aula, ou mais de uma vez por aula, imagens diferentes e questionar os alunos? Por que essa pintura foi feita desse jeito? O Dom Pedro ele era realmente assim? Por que era interessante politicamente para ele ser pintado dessa forma? A gente pode estender isso, inclusive, para Napoleão, por exemplo, ou a gente pode fazer o mesmo com períodos mais recentes, com propagandas da ditadura militar, com videoclipes que já existiram no nosso passado. Então a gente pode usar esses recursos visuais para fazer uma aula um pouco mais leve para os alunos, em que a gente não fica falando o tempo inteiro, em que eles sejam responsáveis por criar hipóteses e testar essas hipóteses com o professor, e nesse processo aprimorar a crítica documental que eles têm em relação a uma fonte que não é escrita, ou estritamente escrita. Isso nos abre a possibilidade também de trabalhar sobre as redes sociais que os nossos alunos usam com frequência, assim como nós. Então, de pensar, se os quadros do Dom Pedro e se os clipes musicais da década de 60, eles foram criados com propósitos não apenas de retratar exatamente como era aquilo,
O que a gente faz com o Instagram, por exemplo? O que fica para memória posterior e o que não fica, e assim por diante. A terceira dica ela é um pouco mais instrumental, porque ela vai no sentido de pensar o seguinte: nós, às vezes, conhecemos ferramentas digitais, por mais básicas que elas sejam, como PowerPoint, Word ou até coisas mais complexas como o Canva, o Google Forms, enfim. E às vezes a gente não consegue ver como a gente pode usá-las para material didático. E elas podem ser usadas. Então essa terceira dica é uma coisa que me ajudou muito para iniciar esse ano letivo agora, é de buscar na internet exemplos de professores que já tenham usado essas ferramentas de alguma forma. Então é uma busca muito simples em que tu pode colocar no Google, por exemplo, aulas inovadoras de história com ferramentas digitais, ou como usar o PowerPoint na sua aula de história, como usar, entende? Pra gente procurar exemplos de pessoas que já fizeram isso, porque isso nos inspira. E aí com inspiração a gente tem mais vontade, a gente quer fazer diferente, e a gente acaba conseguindo quebrar essa mesmice da quarentena e esse peso que é esse momento. É claro que eu não tô dizendo aqui que só isso vai quebrar esse peso, existem N fatores, a gente precisa comer, a gente precisa estar bem e tudo mais, mas isso ajuda quando a gente tem essas coisas já estáveis. Eu vou deixar aqui embaixo, por exemplo, uma notícia que circulou muito, que foi publicada no Café História, de um professor de história chamado Thiago Hatz, que criou um jogo no Google Forms para trabalhar sobre o Estado moderno absolutista. Nesse link também vai ter o tutorial em que ele ensina como que ele gamifica as aulas dele com o Google Forms. E eu já vou dizer pra vocês que eu utilizei esse método dele, criei um jogo diferente, que era um jogo de revisão, em que os alunos ganhavam um prêmio no final e tudo mais, mas foi um exercício muito interessante e foi um exercício que me moveu por um tempo. Então aqui embaixo, junto com o link do Café História, eu vou deixar o link de um dos jogos que eu criei pra cópia, vocês podem fazer, não vai interferir nada nas minhas aulas, vai estar como cópia, só pra vocês poderem ver como é uma coisa simples e que a gente pode usar para fazer coisas diferentes na aula, em que os alunos também saiam daquela coisa, lê texto e responde, sabe? Outra dica é o curso que eu também vou deixar linkado aqui embaixo, do Google para educadores. Ele é um curso gratuito, eu fiz ele e eu aprendi horrores de coisas nesse curso, tá? Eu fiz o curso básico, mas tu também pode fazer o curso intermediário, e aí tu aprende como usar as ferramentas do Google para sala de aula. Ele tem um discurso um pouco neoliberal, que eu não gosto, mas de modo instrumental, ele é muito bom para nos ajudar a ver como que a gente pode usar as ferramentas em sala de aula. Depois de realizar o curso, que é gratuito, vocês podem também fazer a prova, que aí é paga, e tendo sido aprovado na prova, vocês ganham um certificado de educador do Google, né? No nível iniciante ou no nível intermediário. A prova do nível básico eu fiz, ela custa $10, e ela também é uma prova muito interessante porque ela te coloca em situações de sala de aula para resolver problemas. Mas a prova não é obrigatória, tu pode só fazer o curso para aprender a usar as ferramentas. E aí, finalmente, a minha última dica é pensar que a aula de história também é um local de debate e discussão. Então vejam, o conteúdo ele é importante, mas é tão importante quanto ele propiciar que os alunos se expressem nesse momento, trazê-los para a sala de aula com discussões que sejam importantes para eles, até para gerar maior engajamento, para que eles possam se expressar, para que eles possam trocar uma ideia, até porque eles estão em casa também, eles também precisam conversar e trocar uma ideia. Então, por exemplo, um debate, quando a gente está trabalhando sobre o Brasil colônia, aproximar com o presente o racismo de hoje, o machismo de hoje, a situação do Brasil hoje no passado, a concentração fundiária, enfim, são exemplos de coisas que a gente pode trabalhar que são infinitas, gente. Infinitas, claro, de jeito de dizer, mas são inúmeras. E a gente pode pegar aquilo que interessa os alunos e trabalhar nas nossas aulas como forma de debate. Eles vão estar aprendendo sobre o conteúdo, também vão estar socializando e desenvolvendo essas competências relacionadas à pesquisa, a debate e a respeitar o outro, ouvi-lo, né, e tudo mais. Eu digo sobre essas questões de raça, gênero e sexualidade porque, pela minha experiência, eu vejo que os alunos, no geral, eles reagem muito bem a essas discussões e eles querem participar. E, caros colegas e caras colegas, nós não precisamos ter medo de trabalhar essas coisas. Eu sei que hoje a gente tem essa sombra desse conservadorismo que não quer que a gente trabalhe gênero, sexualidade, raça, criticidade na escola. Mas a gente pode se valer de documentos legais para dizer que a gente pode e deve trabalhar essas coisas. Por exemplo, a BNCC, ela postula que na aula de história deve ser trabalhado o combate ao racismo.
assim como ela permite que nós trabalhemos a diversidade, seja ela sexual, de gênero e enfim. Outros currículos estaduais, como o referencial curricular aqui do Rio Grande do Sul, trazem como tema transversal a questão da orientação sexual, o que nos permite também trabalhar isso em aula. Então é muito importante que você conheça a BNCC, o currículo estadual, se tiver a versão curricular municipal onde você trabalha, para a gente poder se munir dessa defesa para trabalhar esses conteúdos que são de extrema importância, que não são só os conteúdos do passado, mas sim o que eles reverberam no presente, e para que a gente não seja ameaçado, e para a gente saber que a gente pode e deve fazer isso. Bom, pessoal, foi isso que eu até agora aprendi e tô colocando em prática nas minhas aulas. Eu tô gostando de fazer isso, ajuda a gente a passar por esse período tão complicado, né? Se você tiver outras sugestões de coisas que tu aprendeu, que tu gostaria de ver se tu é aluno nas aulas, enfim, comenta aqui embaixo, eu posso aprender e também outros professores que estão assistindo também podem aprender e trocar ideias. Se você gostou desse vídeo, dá um like nele pra ajudar na divulgação e se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos professores pra gente pensar juntos sobre formas que a gente pode melhorar as nossas aulas de história nesse período remoto. E não se esquece de seguir as nossas redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo, junto com o link pra nos apoiar no Padrim pra gente continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui pro YouTube. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo e tchau, tchau!